Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui no canal da Unital, da Universidade de Taubaté. Eu sou a Letícia Martins, sou jornalista, sou ex-aluna da Unital e é com muito prazer que hoje eu venho participar dessa live aqui, né? Seguindo esse festival virtual que a Unital está preparando aí para vocês já há algum tempo e convidando ex-alunos para participar, né? Contando aqui um pouquinho das nossas experiências, né? Então, tô vendo o pessoal entrando aí, fazer um tempinho para todo mundo chegar. Olá, Gabriela, tudo bem? Oi, Kelma, minha grande colega, minha grande amiga de faculdade, dos tempos de jornalismo. Luiz entrando, que bacana ver o pessoal. A Simone, enfermeiro Fabiano, isso aí, vão chegando, vão convidando também os seus amigos. Enviem-se um convite, né? Aqui embaixo tem uma setinha aqui no Instagram. Vocês podem clicar nessa setinha e enviar o convite para outras pessoas participarem dessa live aí, que vai ser muito bacana. Nos próximos 60 minutos a gente vai bater um papo aqui sobre jornalismo, sobre saúde, sobre esse momento, né? Super diferente que estamos vivendo e trocar um pouco de experiências, né? Bacana, Luiz dizendo que está ouvindo bem. Deixem aí os comentários de vocês, de onde vocês são, que curso vocês fazem, quem está estudando. Comenta aí qual é o curso que está fazendo. Se você já é formado na Unital, coloca aí o ano que você se formou para a gente já ir se conhecendo, né? Muito bacana. O Pedro entrou agora, a Ana, Tuane. Muito bem, gente, muito legal. Bom, eu me formei em jornalismo na Unital. Em 2007 foi a minha colação. Eu estudei de 2003 até 2006 na Universidade de Taubaté. Sou nascida em Taubaté, mas hoje eu moro em São Paulo, né? Já estou aqui na capital desde 2011, né? E eu vim para a capital para fazer jornalismo, para trabalhar com jornalismo, né? Eu já trabalhei no Vale do Paraíba quando eu estudava, mas depois de formada, eu estava na área acadêmica e encontrei um lugarzinho aqui em São Paulo para poder atuar como jornalista. E já faz um tempinho aí que a gente está se virando. Muito bacana. A Luciana entrou também. A Ana Garcia, isso aí, muito legal, gente. O tema da nossa live de hoje é falar sobre jornalismo em tempo de pandemia, né? Como é que a gente reinventa a profissão, como é que a gente se reinventa nesse cenário atual que é tão enigmático, né? Cada dia uma novidade aí, não só no campo da saúde, como em outras áreas, né? E eu escolhi esse tema junto aí com a equipe da comunicação da Unital, que é a área que eu trabalho, né? Que é a área que eu atuo atualmente, né? Mas antes de começar, eu gostaria de agradecer, né? Agradecer o convite de participar desse festival virtual da Unital. Agradecer ao professor Josué Brasil, que é o diretor do Departamento de Comunicação e coordenador de Publicidade e Propaganda. Agradecer também à professora Edilene, que é coordenadora de jornalismo, foi minha professora. E agradecer a Renata, da equipe da comunicação, pelo convite, né? Então, espero que seja bem bacana. A Natália está entrando, Cair Dias também. Enfim, já tem bastante gente entrando, isso é muito bacana. Então, eu queria comentar um pouquinho com vocês o que a gente está vivendo aqui em termos de jornalismo, né? Eu criei aqui em São Paulo em 2006, aliás, em 2016, 10 anos depois de formada, eu criei uma revista impressa junto com uma amiga minha que é jornalista também, que tem diabetes. A gente criou uma revista impressa sobre diabetes, né? Que essa aqui é a Momento Diabetes. E foi um grande desafio, porque já em 2016 a gente já falava muito sobre crise editorial, né? Aquela questão de que o papel não vai mais existir, de que o papel já não tem mais espaço. Isso já foi uma discussão, um debate muito que rolou aí durante muito tempo, mas a gente ainda encontra a razão de ser do papel, né? Então a gente resolveu criar essa revista em 2016, lançamos em outubro, plena aí crise do editorial, né, com muitas publicações fechando, e a gente assumiu esse desafio porque nós acreditávamos que a área da saúde precisava de conteúdos aprofundados, né, de conteúdos que a pessoa pudesse realmente ler e fazer
alguma mudança na vida dela e trabalhar com a educação em saúde, educação no caso em diabetes. Então é uma revista bem específica, ela tem 64 páginas, é bastante conteúdo, a gente mescla informação sobre atualidade, tecnologia, sobre pesquisas, sobre alimentação com um caderno de receitas, né? Então a gente tem a colaboração aí de vários profissionais e tal. E se já foi difícil naquela época, né, em 2016, lançar uma revista no mercado, hoje é muito mais difícil você sustentá-la, né? Tem todo um custo de gráfico, um custo de logística. E aí, quando a gente estava começando enquanto empresa a engatilhar, querer levantar, engatilhar não, né? Andar mesmo, sair da posição de engatinhar para a posição de caminhar mesmo como adulto, veio a crise, veio a pandemia, né? Que a gente já fala aí numa crise na área da saúde. Então, trouxe muitos desafios para a gente, trouxe muita tristeza também, né? Porque o país, né, o mundo está vivendo todo esse cenário de coronavírus que causa muita aflição, causa muito estresse, muita preocupação, está gerando desempregos e também causa um transtorno absurdo nas empresas, né? Porque você não tem as empresas funcionando como deveriam, você não tem os clientes também. E nós tínhamos, já saindo um pouquinho do impresso, nós estávamos indo para áreas de eventos, né? Então, quem é de eventos aí comenta, né? Deixa comentário aí, ai, sou de eventos, que eu sei que você vai compartilhar dessa minha dor, né? Então, o ano passado nós criamos um evento para falar sobre as novidades da área de diabetes. Nós fomos a primeira revista brasileira, o primeiro canal de comunicação brasileiro a cobrir um evento internacional, que é o maior congresso mundial de tecnologias em diabetes. E nós fomos para lá em 2018, voltamos em 2019 e esse ano também voltamos em 2020, no comecinho do ano, em fevereiro. E a nossa intenção como jornalista era voltar desse evento incrível, que é um evento onde se discute pesquisas na área de diabetes, voltar desse evento e já trazer as novidades em primeira mão para o público. E aí nós tínhamos um evento programado para o dia 13 de março aqui em São Paulo. Nós iríamos fazer esse evento na sede de um grande laboratório do Fleury e já tínhamos 130 ingressos vendidos, né? Então, de novo, se você é da área de eventos, comenta aí que eu quero saber. Ela, a Letícia, parça, tudo bem, Letícia? A Letícia é de eventos, vai saber o que eu tô falando, né? Então, a gente tem aqui o jornalismo impresso, migrando não, né? Fazendo uma mescla com a área de eventos para levar informação em primeira mão, né? Que não daria tempo da revista impressa chegar para as pessoas se informarem. As pessoas hoje querem tudo muito automático, muito momentaneamente, né? E aí nós resolvemos fazer esse evento no começo do ano. Já fizemos ano passado, foi muito legal, falamos, vamos repetir esse ano. E aí acabou o carnaval, já estava tudo organizado, tudo pronto para acontecer, quando aconteceu realmente essa explosão aí de casos de coronavírus. E aí eu até falo que foi sorte a nossa, né? Porque nós tínhamos na equipe conselheiras médicas que inclusive iam palestrar no nosso evento, e elas nos chamaram na madrugada do dia 11 para o dia 12, sim, do dia 10 para o dia 11, quase véspera do evento, para falar da preocupação delas em relação aos casos de coronavírus que estavam explodindo, e elas haviam recebido um documento médico lá dizendo, olha, nós orientamos vocês a adiarem esse evento, né? E aí eu e minha sócia, que é jornalista e que tem diabetes, a gente ficou naquela, a gente adia ou não adia? Por um lado, se a gente adiasse, a gente estaria criando um pânico também nas pessoas, né? Nossa, o momento diabetes está adiando um evento. Por outro lado, se não adiássemos, estaríamos colocando a vida de mais de 130 pessoas com diabetes, com uma doença crônica, em risco, a gente não sabia. E já estava tudo certo, 130 pessoas pagantes, coffee break para todo esse pessoal, banners físicos contratados, era só pegar na gráfica, um monte de divulgação feita, entrevista na rádio, tudo pronto, tudo esquematizado, e nós decidimos então por adiar o evento. Então corre toda a equipe, fazer o adiamento, avisar todo mundo, explicar e tal. Enfim, esse foi o primeiro grande desafio causado pela pandemia para o nosso momento, né, de revista e evento, e que a gente teve que lidar. E dali para frente, os desafios só aumentaram, porque
a gente teve que levar informação muito rápido para as pessoas, né? Todo mundo querendo saber quais são os riscos do coronavírus para quem tem diabetes. Muitas pessoas confiam muito no trabalho, né? Nós somos uma revista segmentada, uma revista que trabalha com nicho de mercado. No caso, a gente trabalha com saúde, e dentro de saúde a gente se especializou em diabetes, que é uma doença que atinge 16 milhões de brasileiros, né? Muito assintomática também, então muita gente pode ter diabetes e não sabe. Então a gente escolheu um nicho. E aí muitas pessoas preocupadas, sem informação, querendo saber. Então a gente teve que correr imediatamente para tratar desses assuntos que eram novos para todo mundo, né? Então, se você que é de eventos, sentiu um pouquinho drama, quem é do jornalismo diário agora sente muito mais também isso que eu vou falar, né? Que é ter que correr atrás daquela informação de confiança, com profissionais que sejam qualificados para falar daquilo, ainda que seja um assunto novo, para poder levar isso para a sua audiência, né? Então, o que nós fizemos? A gente tinha um business, um negócio, que é uma revista impressa, que ela é vendida em bancas de jornal do país todo, em livrarias, além de assinatura pelo site, loja virtual, revistas avulsas e também a versão digital. Então, quando a gente pensou assim, o que vamos fazer para dar uma pronta resposta aos nossos leitores e às pessoas que chegavam até os nossos canais, nas nossas redes sociais, a gente decidiu então abrir a revista digital para que todas as pessoas pudessem acessar. Então, essa revista aqui, quem entrar no nosso site até pode conseguir fazer o download dela. Foi a primeira edição que nós liberamos free para todo mundo, qualquer pessoa, circulou pelo WhatsApp o link para download, e a gente percebeu que essa foi uma resposta muito positiva, porque a gente não fez conta ali dos gastos que a gente ia ter com gráfica, com banca, com logística, com imposto, não, a gente liberou para que as pessoas tivessem informação rápida. E a gente até brinca assim, entre nós, que a gente teve, entre aspas, sorte, né? Sorte é uma palavra às vezes ingrata no meio de uma pandemia, mas porque a gente trouxe como tema de capa, e isso não tinha nada a ver com a pandemia, porque essa matéria ela foi fechada antes de começarem os primeiros casos de coronavírus no Brasil, mas a gente trouxe o tema da ansiedade, né? E foi sorte, assim, vou dizer que foi uma coincidência, que eu acho que combina melhor, porque ansiedade é o que a gente mais sentiu, né? Acho que a maioria das pessoas sentiu muito na pele essa sensação de, nossa, o que vem por aí, de já sofrer por antecipação. E para quem tem diabetes, né, ansiedade altera muito, né, o controle glicêmico, né? Se você não souber lidar ali no dia a dia, você pode realmente se prejudicar muito no tratamento. Então, foi um tema muito importante de capa, ainda que ele não tinha sido pensado para essa pandemia, porque não tinha ainda casos de coronavírus na época no Brasil, quando a gente fez a reunião de pauta com esse tema, mas foi muito interessante a coincidência e ajudou muita gente. A gente teve vários relatos, né? Então, quem é de jornalismo, coloca aí nos comentários, né, para a gente saber a experiência de vocês com a pandemia, o que mudou no dia a dia da apuração, no dia a dia das atividades. Coloca aí se vocês estão se identificando, porque eu acho que essa troca é bacana, né? A gente sentiu muito aqui a necessidade de responder prontamente às pessoas, às dúvidas das pessoas. Bom, então eu falei do evento, que ele foi adiado, era para ser um evento físico, para 130 pessoas em São Paulo, aqui numa região, na zona sul de São Paulo, e nós resolvemos adiar. E aí agora começou maio, todo mundo já preocupado, vai ter, não vai ter, e cobrando uma posição nossa, cobrando um retorno nosso. Não só pelo fato das pessoas terem comprado o ingresso para o evento físico, que acho que esse foi o menor dos questionamentos, mas pelo fato de que nós íamos trazer novidades, né? Falar sobre as novas tecnologias para tratar o diabetes. Então as pessoas começaram a nos questionar muito, porque a quarentena só foi ampliando, né? Era inicialmente 15 dias, passou para 30, hoje já vai até final de maio, pode ser até que se estenda, né? Então já temos aí um horizonte muito, nada claro para a gente. Então a gente teve essa cobrança, né, da nossa audiência de quando vai ser o evento. E aí nós fizemos um estudo aqui, uma análise muito rápida de tudo que a gente estava vivenciando, e a gente falou, esse evento só pode acontecer online, né? E aí você pode até estar me perguntando, mas vocês não tinham pensado nisso antes? Nós havíamos pensado em fazer um evento online
Mas quando você fala de diabetes, que é uma doença crônica, que envolve família, muitos pais com crianças, muitos idosos, ele é um evento democrático, é para qualquer pessoa. Então a gente sabia das barreiras do online, né, para um público, para vários públicos. Então a gente optou por mantê-lo presencial. Mas com a pandemia, a gente não tem mais uma perspectiva de aglomeração nos próximos meses, né, pela saúde das pessoas mesmo. Então resolvemos fazer o evento online, né? E aí foi uma grata surpresa, apesar de toda a correria para organizar um evento online, que você tem que treinar a equipe, você tem que garantir a questão da tecnologia, você tem que comunicar as pessoas, explicar, orientar, deixar o máximo de informação possível para que as pessoas entendam, né, como é que vai ser, como é que vai funcionar. Enfim, munir todo mundo de informação e capacitar a equipe que vai palestrar. Foram 6 palestrantes em 4 horas de evento. Esse evento aconteceu no dia 9 de maio, foi no comecinho desse mês, e foi realmente incrível, né? Então a gente teve aí 3.000, tô até com uma colinha aqui, a gente teve 3.681 pessoas inscritas, foi um evento gratuito, e a gente teve pessoas online 2.947. Então eu fico até emocionada de saber que em 4 horas de evento, num sábado de manhã, as pessoas ficaram assistindo, recebendo informação de qualidade, direto da fonte, de especialistas que haviam ido para Madrid, para Espanha, lá buscar informação nesse congresso internacional e trazer para o público brasileiro, para os pacientes com diabetes, de uma forma leiga, de uma forma tranquila, de uma forma acessível, né? Falando a realidade daquilo que vem, que não vem para o Brasil, daquilo que vai ser acessível ou não para o povo. Foi muito gostoso, foi uma troca muito grande, muito rica de informação. Até arrepia lembrar que foram 2.900 pessoas online numa manhã de sábado, em meio a toda essa situação triste, né, gerada pelo coronavírus, e as pessoas ali querendo receber informação. Foi muito legal, então foi uma experiência muito boa. E aí você pode me perguntar, isso matou a nossa revista? Pelo contrário, a gente agora teve uma adesão muito grande de assinantes, de pessoas querendo ler a revista digital, revista impressa, pessoas do Brasil todo, até fora do Brasil. A gente teve audiência da Austrália, do Canadá. Enfim, foi muito legal, porque a gente fala de jornalismo, mas às vezes a gente só enxerga um lado, né? O jornalismo ou é a TV, ou é o rádio, ou é a revista impressa, e hoje a gente tenta fazer um jornalismo que a gente chama de omnichannel, né? Na área do e-commerce, do comércio eletrônico, a gente chama de omnichannel, que não é um canal só, eles se convergem, né? Então essa é a nossa experiência, essa tem sido a nossa experiência como jornalista, formado na Unital, né? Com os aprendizados da Universidade de Taubaté, levando aí para o mundo um conhecimento que a gente está inovando a cada momento, porque tudo que acontece ao nosso redor, né, e no Brasil e no mundo, impacta no nosso negócio, né? Gente, conta aí pra mim o que vocês estão achando, me dá o feedback, não me deixem falando sozinha. A Kelma, né, muito gentilmente comentou que é um case de sucesso. Kelma, eu me sinto muito feliz por esses resultados, porque a gente teve, não vou dizer que foi perfeito, porque isso seria super errado, né? Perfeição é algo que a gente vive a vida inteira para atingir isso, mas do ponto de vista da informação, de ter passado tanto conteúdo, e aí nem é por mim, é mais pelos palestrantes mesmo, eu me sinto muito realizada com esse evento. Então foi uma iniciativa muito legal, que foi feita com vários braços, né? O meu foi apenas 2 dos inúmeros braços que estavam por trás dessa iniciativa. O Ney falando sensacional, obrigada, Ney. A Zara dando joinha, muito bacana. Deixa um comentário de vocês. A Ellen, você é linda. Ah, obrigada. Fala. Orgulho de. Ah, obrigada, Ellen. Isso aí. Coloquem também qual é a profissão de vocês, se vocês têm alguma dúvida, alguma curiosidade que vocês queiram matar sobre ser jornalista. Acho que o jornalismo já viveu seus tempos de glória, né? A gente sempre encarou o jornalista como um status, mas o jornalista, ele é aquela pessoa que está tendo que se virar nos 30 a todo momento, né? Acho que o quadro do Faustão nunca fez tanto sentido na minha vida, se vira nos 30, porque a gente tem todos os dias que se reinventar. E eu sou muito feliz de ter realizado um sonho de faculdade,
que era trabalhar em revista. Eu sempre quis escrever jornalismo de impresso, jornalismo de revista, porque ele possibilita que a gente escreva mais, né? Que a gente não tenha ali aquele limite de caracteres, né? Que a gente chama de lauda, aí você pode só escrever uma lauda. E contar a história de alguém, contar uma história ou falar sobre um tratamento, sobre algo que pode mudar a vida de alguém, é muito melhor que seja sem limites, né? Então, na revista eu encontrei esse canal e agora a gente está diversificando, né? Então, os eventos online é uma forma de levar esse jornalismo. E há outras formas também, como as redes sociais, né? Então, da mesma forma que hoje eu estou aqui participando desse festival virtual da Unital, nós também, na Momento Diabetes, fizemos 2 semanas de lives diárias, todos os dias, de segunda a sexta, das 17 às 18, eu e minha sócia nos revezávamos dia sim, dia não, para falar com algum médico, com algum nutricionista, algum profissional de saúde sobre como tratar melhor o diabetes durante a quarentena, em época de pandemia. Então foi muito exigente, porque no meio de tudo ainda tinha rede social. Mas não era pesaroso, ainda não é pesaroso, porque é mais um canal. Que bom que a gente tem esses canais, né, de chegar até vocês. A Kelma falando que a gente teve que se reinventar, de fato, embora as redes sociais e o digital já estivessem aí, mas a gente teve que reinventar o nosso negócio dentro desses novos canais, né? Então, pra gente, com certeza, foi uma reinvenção. A KR, é KR de Karina, será? Dias? Ela é publicitária. Os publicitários também sofrem muito, né, com essas mudanças repentinas da sociedade que impactam demais o nosso negócio, demais o nosso trabalho. E existe sempre aquela necessidade de fazer diferente, de fazer o novo de novo, né? Então tem muito isso com o digital, né? A Ellen falando como vocês lidam com a ideia da informação mais qualificada, enquanto a mídia massiva está mostrando que o grupo de diabéticos são os que mais morrem, né, por conta da Covid. A gente tem, para risco de morrer isso, a gente faz muita distinção na diabetes, no momento de diabetes, sobre quando a gente vai escrever sobre isso, falar sobre isso, a gente faz muita distinção sobre os tipos de diabetes, porque existem basicamente, assim, a grosso modo, 2 tipos de diabetes, o tipo 1 e o tipo 2. No caso que a gente tem visto da Covid-19, ela é mais assim, o risco é maior para quem tem o diabetes não controlado. E aí, principalmente o diabetes tipo 2, que é a resistência à insulina e que aí associa quadros também de obesidade, uma pessoa que não tem uma vida saudável, né, sedentária, fuma, que é outro risco também, que agrava. Então, a gente sempre toma cuidado de, quando entrevistar um médico especialista, perguntar para ele se existe diferença. No caso da Covid, ainda é cedo para dizer essa diferença, mas o principal ponto é a questão do diabetes controlado, né? Então, por isso que a gente sempre fala na revista da importância das pessoas controlarem o diabetes no dia a dia para se evitar problemas com outras doenças. Então, quando você tem um diabetes controlado, minimiza esses riscos, né? Então, eu tenho até, já com a liberdade dada da minha sócia, a Bianca Fiore, ela tem diabetes tipo 1, ela é jornalista, fundou a revista junto comigo, e ela tem diabetes tipo 1 há 25 anos, né? Então, ela já é treinada nessa questão da informação, que é importante para o dia a dia dela, e ela controla super bem. Controlar super bem não quer dizer não ter dificuldade. Tem dia que ela tá bem, tem dia que ela tá mais ou menos. Às vezes ela se estressa com diabetes, isso é super normal. Se você tem diabetes ou conhece alguém que tem diabetes, pode dizer que é muito normal ficar de saco cheio da doença. Porém, é preciso controlar, é preciso se tratar. Então, ela tem um tratamento bacana, ela segue as orientações médicas, ela usa tecnologia para isso, ela toma os medicamentos regradamente. Então, por ela ter esse diabetes controlado, ela teve sintomas da Covid, e esse foi outro desafio que nós enfrentamos, porque em meio a todo esse aumento de trabalho, a gente ainda teve o caso dela, que ela ficou 14 dias
sem trabalhar, né? Sem poder dar o melhor de si, porque ela estava se recuperando da Covid. Então, ela ficou 2 semanas aí ausente, guardadinha lá na casa dela, se cuidando, sem conseguir acessar o computador. Então, ela é um caso, é um exemplo, por exemplo, de que quem tem diabetes não estava fadado a essa morte por conta da Covid. É difícil a gente afirmar, né? Porque cada caso, cada pessoa é de um jeito, reage de um jeito às complicações, às doenças que aparecem. Mas ela é um exemplo de que com um diabetes bem controlado, consegue sair dessa, né? Então ela não teve sintomas fortes, não foi comprovada a Covid, porque ela não fez o exame, mas tudo indicou, todos os sintomas indicaram que era. Ela teve contato com gente que teve o caso confirmado, então a médica tratou como Covid. Mas é um exemplo, Ellen, de que o diabetes controlado salva a vida, né? Que você consegue ter uma vida longa e saudável se você controla o diabetes. Então é importante também os veículos de comunicação falarem disso, porque parece que quando você tem diabetes, você está fadado a sempre ser o pior. E não é. Você pode ter uma qualidade de vida se você buscar se informar, buscar se tratar, buscar informação para você poder controlar, né? Obrigada pela pergunta e pelo comentário. A Rê está perguntando o que você, como jornalista, vai levar desse momento para o seu trabalho pós-pandemia. Uau! Que pergunta, Rê! Eu posso pensar umas 3 horas? Olha, uma das coisas que a gente já fazia no momento diabetes, mas que eu acho que hoje a gente tem que fazer ainda mais, é ouvir muitas pessoas, né? Assim, cada história é importante pra gente, né? Cada história, cada relato de vida pra gente é muito importante. Então, eu acho que para mim o jornalismo, ele tem que ser humanizado. Se o jornalismo não for para prestar um serviço para as pessoas ou para uma pessoa que seja, ele não tem muita razão de ser, porque o jornalismo não é pra gente ficar famoso, não é pra gente ganhar dinheiro. Que bom que seja isso também, mas o mais importante é a prestação do serviço, né? Então, por isso que quando a gente foi a primeira vez para esse evento chama TTD, que é a sigla em inglês para Congresso de Tecnologias Avançadas em Diabetes. A gente foi a primeira vez para ele em 2018 e a gente voltou de lá querendo trazer essa informação para mais pessoas. Não faz sentido a gente ir lá, achar que é incrível tudo aquilo, passear pelo país, voltar e tá tudo certo. Só faz sentido se a gente conseguir levar isso para outras pessoas para que elas possam se tratar melhor. E eu fico muito feliz de ver quando a gente tem, por exemplo, no evento online, a gente teve várias pessoas que eram famílias assistindo, criança, adulto, pessoas mais idosas que às vezes têm a barreira da tecnologia, né? Muitos médicos, estudantes de medicina, estudantes de nutrição. Então a gente vê que a informação é para todo mundo. Em algum momento a gente é estudante de algum assunto. Então, para mim, o que ficou desse trabalho durante a pandemia é que a gente sempre tem algo para ajudar o outro, e no nosso caso é com a informação, né? Então, fazer um jornalismo cada vez mais humano, né? Cada vez mais prestação de serviço. Eu acho que essa é a lição que a gente leva de tudo isso, né? E usar a tecnologia da melhor forma possível, só que sempre com qualidade, porque esse era um dos nossos medos de ir para o digital, que a gente perdesse qualidade, né? E hoje nós já estamos na 22ª revista. Então, quem quiser conhecer, essa é a revista mais nova, que a gente fala de telemedicina, que foi um assunto que a gente pautou em fevereiro, antes da pandemia virar pandemia, era uma epidemia, né? Era local ainda, e nós pautamos esse tema lá no Congresso de Tecnologias em Madrid, e quando a gente chegou aqui, a repórter foi escrever, ela falou, nossa, teremos que falar de telemedicina, coronavírus e diabetes. Então foi um se vira nos 30, de novo. Obrigada pela pergunta, Rê. Quer uma mar tranquilo nunca fez bom marinheiro. É isso mesmo, né? A gente tem que ir encarando as ondas, as tempestades, porque elas que nos ensinam. Isso em qualquer profissão, né? Acho que a gente hoje está falando de jornalismo, que é a área que eu atuo aí há mais de 10 anos. Mas em qualquer profissão é com fogo que a gente reconhece as melhores pedras preciosas, né? O Ney está falando que é importante a Unital estar fazendo esse tipo de ação, trazendo jornalistas que têm informações corretas e relevantes. Verdade, Ney, é bacana participar disso. Acho que a Unital faz um trabalho legal de reconhecer também os profissionais que ela forma, né? Eu lembro que
quando eu fiz faculdade, a gente estava estudando os blogs. A gente tinha aula de blog, como criar um blog, né? Hoje pouca gente, quase ninguém faz um blog, faz um perfil no Facebook, no Instagram, o que não deixa de ser um blog, que blog é o que você fala do seu dia a dia, né? E a gente não teve nenhuma disciplina de empreendedorismo, né? Eu não sei se hoje tem. Se você está estudando, coloca aqui nos comentários se você tem disciplina de empreendedorismo, né? Então eu lembro que eu vi algumas pessoas falar sobre isso e tal, porque eu achava que jornalista tinha que ser jornalista de redação, tinha que sair da faculdade e ser empregado em algum lugar. E hoje não, hoje eu tenho a minha equipe, tenho a minha empresa, um CNPJ, conta bancária, jurídica, pago imposto, emprego outras pessoas, emprego estagiário, designer, a gente faz muitas parcerias com outras empresas. Então é muito legal o Unital abrir esse espaço para que ex-alunos possam vir falar das experiências, porque olha quanta coisa mudou, né, de 2006 para cá, assim. Talvez os jornalistas de hoje já saiam também com uma cabeça muito melhor que a nossa, tomara que sim, que os tempos mudaram muito. Mas compartilhar essas experiências são muito legais, né? É uma oportunidade da gente ampliar o nosso leque profissional, né? Obrigada, Ellen, trabalho lindo, muito bacana. A Marília, oi Mar. Marília se formou comigo também, hoje é nossa parceira, trabalha na revista também, é revisora de texto, muito legal. O Luiz está perguntando se ainda temos muita desinformação das pessoas em relação ao diabetes. Sim, tem muita desinformação da população em geral sobre o diabetes. Por exemplo, tem gente que ainda acha que o diabetes é contagioso. É um mito, assim, que eu fico ainda assustada de ouvir, né? Então tem gente que olha torto, tem gente que tem preconceito, tem empregador que não quer nenhum funcionário com diabetes no quadro dele, tem gente que convive com pessoas com diabetes e não sabe o que fazer em caso de hipoglicemia. Então tem muita desinformação das pessoas, da população em geral para quem tem diabetes, e também tem muita desinformação das pessoas que têm diabetes. Muitas pessoas que têm diabetes nem sabem que têm diabetes, né? A Sociedade Brasileira de Diabetes diz que 50% das pessoas que têm diabetes ainda não fizeram um diagnóstico. E aí a gente até pergunta como é que ela sabe disso. Mas pelo perfil, né? Porque é uma doença que tem um perfil muito específico, né? Obesidade, sedentarismo, pessoas que fumam muito, que tem casos de diabetes na família. Então é uma barreira que a gente precisa realmente derrubar, mas não é fácil, porque somos mais de 200 milhões de brasileiros e até hoje diagnosticados são 16 milhões. Então é preciso que a gente realmente fale sobre isso, né? Então, mais uma vez, obrigada, Unital, por dar esse espaço para a gente falar sobre o assunto. Pessoal, vão deixando as dúvidas de vocês. Eu tô vendo que tem pouca gente participando, falando aí. A Paola dizendo que tá adorando a live. Obrigada, Paola. Você já é formada na Unital ou está se formando? Bacana. Marília Sala falando da nossa iniciação científica sobre blog. Ai, dá muita saudade mesmo. Não sei como é que estão hoje, né? O curso de jornalismo com os trabalhos de iniciação científica, mas é muito importante isso. Principalmente quando a gente fala de saúde, né? A gente sabe hoje o quanto é importante investir em pesquisa científica, em projetos, em estudos, e quanto é importante a gente disseminar conteúdo relevante e confiável na área da saúde. Quando estourou aí esses casos de coronavírus, quanta fake news, né, não estourou em torno disso. Inclusive pessoas muito mal intencionadas da área da saúde falando sobre pílula que você tomava e aumentava a sua imunidade, sobre remédios que você ficava imune ao coronavírus. Isso não existe, né? Oxalá existisse já uma vacina para o diabetes. Inclusive, esse foi um dos temas da nossa live, né? A gente fez 2 lives no Momento Diabetes, uma falando sobre imunidade, sobre alimentação e imunidade, e outra falando sobre vacina. Propósito, se você ainda não tomou sua vacina da gripe, gente. A Ana falando, a revista Momento Diabetes é muito boa. Sou nutricionista e gosto das informações sobre alimentação que a revista sempre traz. Legal, Ana. A gente tem uma equipe de Nutri, né? Como você, que é especializada nos nutrientes dos alimentos, nas combinações alimentares. É um público, né? Um profissional que nos ajuda muito a levar essa informação de qualidade. Pessoal, deixa aí os comentários de vocês, o que vocês estão achando. Eu tô saindo um pouquinho, que eu tô olhando ali o horário para não perder aqui, não cair a nossa live, né?
Acho que deve ter gente de várias áreas aqui. Eu vi os perfis das lives que nós tivemos aqui na Unital, achei muito bacana porque cada profissional contando um pouquinho do seu dia a dia. Muitos outros profissionais acho que estão tendo dificuldade também com essa questão do home office. Conta aí pra mim, como é que é a sua realidade hoje com home office? Você já fazia? Você começou a fazer agora por causa da pandemia? Meio que foi obrigado? Para o seu trabalho isso impactou, não impactou? No nosso caso, como jornalista, a gente meio que já era privilegiado com essa possibilidade de trabalhar em casa, né? A gente tem um escritório, num quartinho, investe numa internet boa para não ter risco, e numa cadeira legal para não dar problema nas costas. E já era uma realidade nossa. A nossa equipe trabalha cada um na sua casa e uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, a gente se reúne para fazer uma baguncinha presencial. E aí a pandemia chegou e falou, não, cada um na sua casa, cada macaco no seu galho, não se encontrem. Pra gente não foi tão impactante, porque a gente já tinha esse perfil, mas a gente percebeu o quanto as pessoas ficaram deprimidas, né, com essa sensação de que isolamento significa esquecimento, né? Então, no nosso dia a dia profissional, a gente não teve isso, graças a Deus, já era algo que estávamos acostumados. Mas eu percebi muita gente, muito profissional, tendo que se reinventar também, né? Então, profissionais de educação física, principalmente, tendo que se exercitar na frente de uma telinha, né? A gente fez uma live no Momento Diabetes com um personal trainer, o Emerson Bizan. Aliás, quem não conhece, segue lá o perfil dele, que ele é super bacana, ele treina pessoas com diabetes aqui na capital e ele deu aula ao vivo, ele faz isso todos os dias. Então eu achei muito legal a capacidade dele de virar a chavinha muito rapidamente e trazer o pessoal para frente da tela para se exercitar. Então é uma das atividades que eu acho que também se reinventou, se redescobriu e que eu acho que não tem por que parar depois, né? Dá para aliar o presencial com o online de uma forma que agregue bastante, né? A Marília estava falando, Lê, seu trabalho ultrapassa as páginas da revista e segue em eventos, palestras e congressos. Conta um pouco pra gente essa sua experiência além do formato tradicional de comunicação. A gente ainda não entende muito bem o que está rolando, porque é bater uma bola em todas as áreas do campo, né? Cabecear, é fazer embaixadinha, é dar uma bicicleta. Mas eu acho que quando a gente fala em jornalismo, a gente não tem mais que pensar no meio, né? Se é jornalismo, mas de que canal, de que área? Não, o jornalismo ele tem que saber apurar, buscar informação, tirar uma informação nova, se for o caso, descobrir uma informação nova, traduzir aquela informação para o seu público, seja ele qual for, adaptar a linguagem e divulgar aquilo. Acho que o jornalismo é isso. O meio é só a forma como a gente faz isso, né? Então hoje a gente se esforça muito para escrever um bom texto que vai para a revista, que essa revista ela chega no físico e também ela é convertida para o digital, hoje ainda em formato parecido com o PDF, mas a gente também já faz um vídeo, publica no YouTube, coloca um QR Code na revista para quem está com o celular no sofá e recebeu a revista ou no consultório, viu a revista, escaneia aquela página e também a gente grava aquilo, a gente agora está fazendo alguns vídeos que podem ser só áudios também, né, podcasts, para você só ouvir enquanto você está lavando uma louça, enquanto você está varrendo uma casa, enquanto você está só pensando na vida e quer ouvir, não quer assistir. E também rede social, onde você está interagindo com outras pessoas, quer conhecer um blogueiro. Hoje, por exemplo, agora às 19 horas, a minha sócia está lá no perfil da Momento Diabetes, entrevistando o Tom Bueno, que é um repórter da Record, que tem diabetes, que usa bomba de insulina e que eles vão conversar sobre diabetes e fama. E ali eles vão dar informação também, porque são duas pessoas que estudaram sobre diabetes, além da experiência de vida. Então, eu acho que a gente está vivendo hoje que não existe mais o tradicional, não existe mais tem que ser assim, né? Eu acho que você tem que chegar até a sua fonte, até o seu leitor, até o seu cliente, seu consumidor, né? Como empresária, empreendedora e jornalista, eu falo muito que o meu leitor é o meu consumidor, ele é o meu cliente. Então eu tenho que agradar ele com uma informação de qualidade, né? E aí o meio é o meio que é mais fácil para ele, não para mim. Então até respondendo com mais precisão até a pergunta da Rê,
que ela fez anteriormente, qual é o legado, qual é o maior aprendizado, acho que a gente pode complementar com isso, Rê, que não é do jeito que eu quero, não é o jornalismo que eu quero, assim, o meio, o canal que eu quero, é aquilo que o meu leitor precisa. Então, se ele quer um vídeo, eu tenho que ter um canal digital no YouTube muito bom, né? Então, eu e minha sócia, a gente está correndo atrás de fazer esse conteúdo, primando pela qualidade. Se ele quer uma revista impressa, hoje mesmo, uma moça de Lages, Santa Catarina, ela entrou em contato comigo porque ela errou na hora de fazer a assinatura, ela fez a assinatura digital, mas ela quer um impresso, porque o impresso para ela é muito melhor, ela senta no sofá, ela vai ler, ela vai folhear, ela pode levar na bolsa, ela pode compartilhar com alguém, ela acha que para ela é melhor assim. Então, por que não ter o impresso, né? Aí, claro, você vai ter que avaliar as questões de custo, é uma outra história, já entra business no negócio. Mas o legal é isso, não existe mais jornalismo tradicional. Em 2003, quando eu fiz a primeira aula de boneco, de revista, que foi com a professora Fushimi, eu lembro que a gente montava o boneco, né? A gente pegava um papel, desenhava um quadrado, lembra disso, Marília? Aqui vai ser a foto da pessoa, aqui vai ser a chamada de capa, aqui vai ser a legenda, né? Isso é jornalismo bem tradicional, vamos dizer, né? Eu ainda faço isso, só que hoje no computador, então tem que ter o que a gente chama de um espelho, montar bonitinho a revista, mas eu faço isso porque eu sei que eu tenho muitos leitores no impresso, né? A gente imprime ainda, a gente imprimia 10 mil revistas, a gente reduziu para 5 mil e hoje a gente ainda circula o país com essas revistas impressas. Então eu tenho um público leitor do impresso, que tem um perfil específico, que compartilha aquela revista com a família inteira. Esses dias, uma mãe, né, ela comprou 30 revistas de uma só vez, a revista chegou na casa dela, ela espalhou no chão e a filhinha dela que tinha sido entrevistada fez uma foto com a revista. Então ainda é uma experiência tátil, uma experiência agradável para as pessoas. Mas tem que ter o online, tem que ter o vídeo, tem que ter o áudio, tem que ter o compartilhamento, né? Aquela facilidade de você mandar pelo WhatsApp, pelo Telegram. Então isso que é legal. Acho que a experiência para além do tradicional é boa porque o tradicional também é bom. Assim, a gente uniu o tradicional no nosso negócio. É o que a gente chama de novo, né? De omnichannel. É fazer o vai e vem dos canais. Ora é offline, ora é online, eles se convergem, né? Então é muito legal isso. Pessoal, contem para mim que vocês, qual a relação que vocês têm com a Unital, se vocês são alunos, ex-alunos, professores. Quero saber aí, faz tempo que eu não vou na Unital. Eu me formei em 2007 na Unital, depois eu fui morar no Sul, agora em São Paulo, morei um tempo fora do país e faz um tempinho que eu não vou aí. Me contem, me atualizem das informações, né? Mas eu acho que o jornalismo, ele tem essa flexibilidade, esse jogo de cintura. Eu atendo também em duas outras áreas, né? Eu atendo a área de e-commerce, de comércio eletrônico. A gente ajuda a pessoas que querem entrar no comércio eletrônico, abrir uma loja virtual, vender online, a criar essa loja virtual. Inclusive, quinta-feira agora vai ter um evento online para ensinar isso. Quem quiser saber mais informações, depois entra no meu perfil, né? Letícia Martins Jô, que aí eu conto os detalhes. E também atendo uma federação de ginecologistas e obstetras. Então eu vejo que em cada área você tem uma dificuldade, um desafio para você trabalhar. O jornalista ele é meio maluco, né? Ele quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. A Ellen talvez se identifique, porque professora também tem que ter muito jogo de cintura, né? Não só para lidar com os alunos, como para aprender coisas novas a todo momento, se atualizar e passar esse conteúdo para frente, não ficar desatualizado, né? E o jornalismo, ele tem um pouquinho essa facilidade de se adaptar. A gente é meio como um bambu, né? O bambu, ele vai para lá, vem para cá conforme o vento, né? Então, ele não se deixa quebrar, ele não fica rígido. Se tem jornalista rígido, se tem jornalista que é inflexível, esse jornalista com certeza ou está frustrado, ou está fora do mercado de trabalho, ou já está a 7 palmos do chão. Porque não tem como você falar de comunicação hoje se você não falar de flexibilidade, né? A gente tem redações cada vez mais enxutas, a gente tem cada vez mais tecnologias, meios de comunicação, canais e cada vez mais pessoas fazendo conteúdo. Então, hoje não é preciso ser jornalista para gerar conteúdo, né? Inclusive, quando eu me formei, eu colei grau em 2007, quando foi em 2009, se eu não me engano, Kelma me ajuda.
Se eu não me engano, foi em 2009 que o ministro da época, ele foi lá e derrubou o diploma do jornalista. Então, não há mais a obrigatoriedade dos jornalistas serem formados, né? Não sei se isso mudou, acho que não ouvi falar. Mas o que acontece é que ainda faz muito sentido você ter uma universidade com cursos de jornalista para ensinar as pessoas, ajudar as pessoas a pensarem criticamente, filosoficamente e até na qualidade daquele texto, né? Então ainda existe muita questão do fazer jornalismo também com bom senso, não só com a prática, né? Mas com o bom senso que as universidades nos dão. Então foi muito importante ter feito o curso e mesmo não tendo mais essa obrigatoriedade do diploma, a gente vê isso ainda como importante. Mas sem desmerecer o jornalista que é jornalista por profissão. Conheço vários, admiro vários, inclusive recentemente eu perdi aí um título de uma premiação para um jornalista que é jornalista de profissão, não de formação, com muito orgulho. Ele levou o prêmio imprensa da Sociedade Brasileira de Diabetes. Eu fiquei em segundo lugar com uma reportagem da revista. Mas foi um orgulho, foi uma honra ter perdido para ele, porque ele realmente é um jornalista de mão cheia. Então é muito legal a gente saber que as faculdades estão aí investindo. Quantas pessoas produzem a revista? Essa desgraça foi em 2009, né? Tem coisas que a gente não esquece. Então, a Momento Diabetes, ela começou em 2006, sendo feita por duas pessoas, duas jornalistas, eu e a Bianca, a minha sócia. Hoje, nós tivemos que abrir espaço para outras pessoas entrarem na revista, jornalistas formados e parceiros, profissionais de saúde, porque a gente não dá conta, né? A gente até queria, a gente tem aquele apego, né? Mas hoje a gente precisa abrir. Então, se você pegar, eu fico até feliz, sabe? Fico até emocionada quando eu olho aqui no editorial e vejo que a revista hoje tem vários nomes, não são só mais os meus e o da Bianca. Então, a gente tem hoje, geralmente são 3 jornalistas freelancers que escrevem, além da Bianca e de mim, então 5 jornalistas por edição, mais a nossa estagiária, a Sara, que está com a gente já há 1 ano também. Agora ela fez uma pausa aí na redação, mas ela escreve. Essa próxima edição vai ter texto da Sara, que é estagiária, que ela está se formando esse ano, que é ótima também, é super antenada nos assuntos. Então são 6. Aí tem a designer, que ela faz toda a parte visual. A gente tem uma pessoa do marketing também, então não é só escrever, a gente tem que divulgar isso. Esse é marketing / comercial, né? Ajuda também a gente a vender. E aí tem as parceiras, né? Os parceiros que ajudam com conteúdo, com artigo. Então você tem a nutricionista, que faz a coordenação do caderno de receitas. Aí você tem 3 culinaristas por edição. Então aí já são 9. Gente, me ajuda. Se tiver alguém da área de exatas, melhor ainda, vai somando. E aí depois você tem os parceiros que escrevem uma edição ou outra. Então o médico que ajuda com uma coluna, a outra que ajuda com um texto sobre algum evento que aconteceu, então varia bem. Então, assim, a grosso modo falando, 10 pessoas, né? E aí você tem cada edição que ir contornando, tá? Então é um trampo, assim. Mas o mais legal, quando a Marília perguntou dessa questão do jornalismo tradicional, que não tem mais, né? A gente tem que ter essa flexibilidade. O mais legal é saber que a gente também pode explorar novos caminhos. Então, hoje, a gente nem fala, eu tenho uma revista sobre diabetes. Não, eu tenho um negócio sobre diabetes, eu tenho uma empresa sobre diabetes. Porque a revista é um produto. Então, tem o produto revista, tem o produto eventos online, tem eventos físicos, tem o produto digital. E agora a gente está lançando cursos na área de nutrição. Então, se alguém aí for dessa área e quiser saber, procura a gente depois que a gente conta. Que é uma parceria que está sendo feita com a nutricionista do caderno de receitas e as culinaristas. Então, é um filho, né, da Momento Diabetes que está surgindo aí no mercado. Então, é legal saber que, como jornalista, a gente tem ainda um mercado muito amplo para atuar, né? E todos eles permeados com essa essência permeados não, todos eles baseados na essência da informação de qualidade, que não adianta nada sair fazendo um monte de produtos se eles não tiverem uma qualidade que a gente prime, né, que a gente preze, né? Você tem tempo para escrever ou se dedica mais ao negócio? Eu tenho que criar tempo para escrever, então uma das questões que eu tenho, assim,
que eu não abro mão é de escrever pelo menos uma reportagem por edição. Eu já cheguei a escrever a revista inteira, as matérias, né? Os artigos não, mas as matérias todas. Hoje isso é insano, não faço mais isso por falta de tempo, porque eu tô com administrativo, contabilidade, ajudo no marketing. Então, e no relacionamento, não adianta você só ser operacional e não cuidar do lado humano, não cuidar de dar um atendimento, de participar de um evento, de prestigiar alguém, de comunicar alguma coisa com carinho, né? Não pode ser só uma máquina fazedora de coisas. Então eu escrevo pelo menos uma matéria por edição, mas às vezes aperta, às vezes a gente não consegue aquele fôlego para pagar mais pessoas, então a gente tem que acabar assumindo mais matérias. Mas assim, é uma quebra-cabeça que você vai montando. Cada quebra-cabeça, cada edição é uma quebra-cabeça e cada quebra-cabeça tem o seu ritmo, tem seus desafios. Tem edição que é muito mais difícil porque exige que você descubra um tema novo, como essa edição agora que a gente está escrevendo. A gente vai falar sobre cirurgia bariátrica, que é um tema super complicado, ainda mais agora na pandemia, que muitas cirurgias pararam de serem feitas por conta da propagação do vírus, então é desafiador. E a gente tem que dedicar muita pesquisa. Tem outras matérias que são mais fáceis, né? Então, às vezes matéria que é mais relato de vida, né? Então varia muito. Mas quando o negócio é seu, você tem que cuidar de um todo, né? Pessoal, tô só olhando o horário ali, senão a nossa live cai, tá? Tem só mais 10 minutinhos. Quem quiser fazer pergunta, corre que dá tempo. Então, a gente tem que cuidar de um todo, né? A gente não pode ficar olhando só o texto, a gente tem que olhar o que está vendendo, a gente tem que olhar os comentários. Então é um jogo de cintura a todo momento. Mas é muito gostoso, é muito gostoso. A revista já tem 4 anos. Quem não conhece ainda, acessa lá www.momentodiabetes.com.br. É uma revista feita, nasceu de um sonho, né, que era levar informação de qualidade às pessoas com diabetes, e hoje ela se sustenta com parcerias, com o carinho de muita gente pelo Brasil todo. Então a gente está crescendo muito, a gente quer se tornar aí o maior canal, né, multicanal em diabetes. Hoje a gente está com muitos seguidores nas redes sociais, somos o 6º perfil com mais seguidores, a gente perde aí para a Sociedade Brasileira de Diabetes, um outro blogueiro, mas a gente está chegando lá e a gente está com esses produtos novos sendo lançados porque eles complementam a revista. Então, a revista não consegue ir lá na cozinha e te ensinar a fazer uma receita que você fica com uma dúvida e quer assistir de novo, porque ela é impressa e ela não vai tirar todas as suas dúvidas. Então, a gente está criando conteúdo em vídeo para que você saiba fazer uma receita legal na sua casa. Então, tem muita coisa boa que vem por aí, né? Então, é legal saber que a gente que é da terrinha, né, que é daí de Taubaté, está explorando o mundo com esses conteúdos todos e é fruto do que a gente aprendeu aí na universidade, que a gente foi sendo moldada aí e agora a gente está expandindo aí para o mundo, né? Então, se você está se formando na Universidade de Taubaté ou em qualquer outra universidade, eu acho que a mensagem que fica, já para a gente encerrando, que daqui a pouco o Instagram derruba a gente, é se dedicar ao máximo naquilo que você realmente gosta e explorar as inovações, né? Expandir o seu olhar. Então, em todas as áreas, aqui a gente viu o professor tem que se reinventar pra caramba. Publicitário, então, nem se fala, acho que publicitário sempre tem que se reinventar. Eu lembro que eu assisti aquela série Mad Men, não é? Você assistiu, Karina? Há dias aí, que eu estou chamando de Karina, mas eu nem sei se é. Essa série é incrível, assim, passa nos anos 60, puro glamour e tal, mas você assiste hoje, é totalmente insano, não tem nada a ver com os publicitários de hoje, né? Então, toda a profissão está tendo que se reinventar. Os médicos, agora com a pandemia, eles estão agora usando telemedicina, né? Foi autorizado aí em março por conta da pandemia. E muito médico não sabe como cobrar uma consulta, não sabe qual o aplicativo usar, que videoconferência, por que eu não posso usar o WhatsApp, né? E poderia usar um outro? Poder ser pode, mas tem a insegurança envolvida. Quer dizer, são muitos detalhes. Se ele não vai atrás, se ele não se informa, ele pode ficar um médico desatualizado, né? Talvez ele seja um médico ótimo e Mad Men, né? É isso. Ele seja um médico ótimo, cientificamente falando, segue as diretrizes lá da especialidade dele,
mas ele não sabe usar ainda a telemedicina, né? Então, dependendo do perfil dos pacientes dele, ele pode estar perdendo o mercado. Então, nós estamos em constante mudança e inovação é a palavra-chave, acho que para qualquer área. Na área da saúde, especialmente na que eu lido, que é diabetes, que é uma doença crônica que precisa de tratamento, e tratamento diário para a pessoa poder viver bem, que é possível viver bem, viver muito com diabetes. As nossas inovações têm sido essa: fazer uma revista com qualidade, uma revista impressa, digital também, e levar esse conteúdo em eventos online, eventos presenciais quando for possível, cursos online e rede social todos os dias, mas sem perder a essência da qualidade. Então, acho que é isso, pessoal. Eu tenho aí mais 4 minutinhos. A nossa live vai cair daqui a pouco. Quero agradecer de novo o convite do professor Josué e o convite da professora Edilene, a Renata, que fez a intermediação, a cada um de vocês que participou da live, que aguentou aí ouvir as histórias de uma jornalista na Pauliceia, né? Pauliceia desvairada, que somos todos nós agora, com essa pandemia aí todo mundo tem um pouquinho de desvairado. Obrigada a quem fez as perguntas, a quem interagiu, mas obrigada a todo mundo que participou, que ficou aí até o final. E vou deixar para vocês o convite para seguir a gente. Adorei também, Luiz, ficar aqui com vocês. Parabéns para a Unital, isso mesmo, né? E parabéns para a Unital, né? Por abrir esse espaço, por incentivar as pessoas, os ex-alunos a compartilharem suas experiências. O Sardinha, que é do meu tempo, estudamos juntos, né, João Paulo? E fazer o convite para vocês, para entrarem no site da Momento Diabetes, ou no Facebook, ou no Instagram, ou no nosso YouTube, ou no nosso LinkedIn. Conhecer o Momento Diabetes e indicar para os amigos de vocês, para os inimigos, para os familiares. Diabetes é uma doença séria, é uma doença grave, mas que tem controle e que é possível viver bem. Então, é isso que a gente quer passar para as pessoas, né? Que a doença não é sinônimo de morte, não, que pode ser sinônimo de muita qualidade de vida. E, mais uma vez, obrigada a todos vocês. E quem quiser me conhecer um pouquinho mais, conhecer o meu trabalho, eu estou no Instagram, Letícia Martins Jo de jornalismo. Então, obrigada, gente. Espero que tenha sido proveitoso, pelo menos um pouquinho, para vocês. E fiquem bem, fiquem em casa, né? Até que as autoridades liberem a gente aí para voltar a um novo normal. Um beijo. Obrigada, gente. Tchau, tchau.